Continuando, então, o ângulo de incidência vai ser se a gente pensar que a peça vai estar aqui, vai ser o quanto de inclinação vai ter em relação à superfície que a ferramenta de corte vai estar atuando. Ele varia entre 2 e 14 graus. Não pode deixar ele muito pequeno, porque isso aumenta a força que é aplicada na extremidade e perde o corte mais rápido. E se for muito grande, é muita força aplicada na ferramenta e pode fazer ela quebrar. O ângulo de saída, em relação à peça que a gente está usinando, é o quanto inclinado vai estar a parte... Como é que eu escolho isso? A parte que vai estar a parte contrária ao que seria o ângulo de incidência. Então, enquanto o ângulo de incidência é a inclinação da parte de baixo, o ângulo de saída é a parte de cima. Ele varia normalmente entre menos 10 e 30 graus. É vantajoso ter um ângulo negativo na hora de fazer o corte, quando a gente tem uma peça de material de baixa usinabilidade. E ele tem uma grande influência no calor que vai ser gerado durante o processo de usinagem, e isso pode gerar problemas na ferramenta de corte. O ângulo de posição vai ser o ângulo em que a estrutura da ferramenta de corte vai estar passando sobre a peça que está sendo cortada. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o ângulo de posição é a posição da estrutura da ferramenta de corte, então seria a posição que a minha mão está fazendo aqui. Então, por exemplo, aqui a gente teria um ângulo de 90 graus, aqui a gente teria mais ou menos 45 graus. Esse é o ângulo de posição. E ele varia normalmente entre 30 e 90 graus. Ele vai influenciar a parte na direção do cavaco, mas ele não é tão importante quanto o ângulo de inclinação quando a gente fala da formação da direção do cavaco. Pode reduzir a vibração e ele também distribui a tensão de corte. Agora, o ângulo de inclinação. O ângulo de inclinação é a inclinação que vai estar onde se prende a estrutura que vai estar encaixada a ferramenta de corte. Então, é como se eu tivesse minha mão e o meu cotovelo estivesse influenciando em qual seria o ângulo de inclinação. Ele varia entre 4 e menos 4, e ele é o principal fator, esse ângulo é o principal fator quando a gente fala da direção de saída do cavaco. E ele é importante porque também protege a quina das vibrações. É isso. Então, valeu, professor. Muito obrigado.